Vamos lá, pessoal, nosso assunto agora é internação, essa medida de segurança, a mais gravosa que existe, equiparada à prisão. O maior, quando comete um crime e não pode ficar na sociedade, vai preso. O menor vai internado. Quando eu ainda estou montando os slides dia a dia, pela falta de tempo, quando eu estiver pronto, lá no último vídeo, eu vou colocar um link para você baixar todos os slides com essa teoria e exercícios. Então vamos lá. Artigo 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 3 princípios que você tem que guardar. Brevidade. Internação, pessoal, é breve, período breve, por pouco tempo, é um princípio. Deve-se alongar a internação o menor tempo possível. Excepcionalidade. É medida excepcional só quando não houver outra, quando for indispensável, quando não tiver jeito mesmo. E respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Esse princípio aqui acompanha toda a vida da criança e do adolescente. Então, medida privativa de liberdade sujeita a esses 3 princípios: brevidade, excepcionalidade e condição peculiar em pessoa em desenvolvimento. Parágrafo 1º. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Essas medidas externas aqui podem ser como medida de semi-liberdade. Portanto, é possível que mesmo internado, este menor ele possa sair para estudar, possa sair para fazer cursos, palestras ou outras atividades para a reintegração na sociedade ou à família, salvo que expressa determinação do juiz. Cuidado, pessoal, na lei de execução penal, essa saída só pode ser concedida com autorização do juiz. Aqui não, aqui está permitido, salvo se o juiz disser ao contrário. Parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado, você já caiu em prova e pode cair de novo. Essa medida não tem prazo determinado, existe o prazo máximo que nós veremos no próximo parágrafo. Não comporta prazo determinado, devendo a sua manutenção ser avaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. A cada 6 meses, portanto, deve ser reavaliada. 6 meses mais 6 mais 6 mais 6... período máximo de 3 anos. Parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 3 anos. Em hipótese alguma. Isso já caiu em prova, perguntando se excepcionalmente, não tem excepcionalmente, nenhuma hipótese poderá ultrapassar 3 anos esse prazo de internação. Medida excepcional, breve, deve observar a condição de pessoa em desenvolvimento, a regra que tem atividade externa, a exceção, determinação do juiz em contrário, não comporta prazo determinado, em nenhuma hipótese pode ultrapassar 3 anos e será revisto a cada 6 meses no máximo. Parágrafo 4º. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. Internação, prazo máximo 3 anos. Passou 3 anos, o juiz não quis liberá-lo. Então vai colocar o que? Em regime de semi-liberdade ou o que? Liberdade assistida. Após os 3 anos pode ser substituída, como se fosse uma progressão de regime. Semi-liberdade ou liberdade assistida. Mas a regra é que 3 anos ele seja liberado. Não pode ultrapassar esse prazo. Parágrafo 5º. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. O que é isso aqui, pessoal? Aqui para você entender. Como assim compulsória aos 21 anos? Não é menor? A internação não é? É. Mas imagine um indivíduo que com 17 anos de idade comete um latrocínio, o roubo ali seguido de morte. Ele foge, ele fica foragido e o juiz determina sua apreensão. Esse indivíduo com 19 anos ele é apreendido. E ele vai cumprir aquela pena de quando ele era menor. Então é internação, não é prisão.
porque é na época do fato. Ele tinha 17 anos quando cometeu, foi apreendido com 19, então o juiz vai determinar 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, não pode passar de 21. O juiz queria dar 3 anos, mas com 19 mais 3, ele ia chegar a 22 anos, não pode. A libertação será compulsória aos 21 anos de idade. Aos 21 ele vai para a rua, liberdade compulsória está vinculada, então ele não será não vai ultrapassar os 21 anos cumprindo pena de menor. Parágrafo 6º. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. A apreensão é por determinação judicial. A liberação também vai ouvir o Ministério Público, que vai dar o seu parecer, e o juiz vai tomar a decisão. O juiz toma a decisão, ouvido o parecer do Ministério Público. Parágrafo 7º. A determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. O parágrafo 1º fala das atividades externas, dizendo que haverá atividades externas. Portanto, essa determinação no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. O juiz pode a qualquer tempo revogar essa saída, essa atividade externa, como pode também revogar a sua própria decisão de impedir essa atividade externa. Então, vamos voltar no parágrafo 1º rapidamente. Será permitida a realização de atividades externas. O juiz pode, salvo que determinação judicial em contrário. O juiz pode a qualquer tempo impedir, colocar fim nessa saída externa, se perceber que o menor está praticando atos infracionais quando sai, ou ele pode revogar sua própria medida que determinou a não saída do menor. Então, isso aqui está dizendo no parágrafo 7º. Questão, segundo o ECA, no que se refere à medida de internação, é incorreto afirmar que... Qual a resposta correta? O gabarito é a letra B. Será proibida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa permissão por determinação judicial. É ao contrário. Será permitida a realização de atividades externas, salvo por determinação judicial. Todas as outras estão corretas. Rapidamente, o período máximo não poderá exceder a 3 anos, nós vimos isso. Período máximo. Período após o qual o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. Cuidado aqui, eles podem colocar outra medida socioeducativa, que é liberdade assistida ou semi-liberdade. Letra C. Considerado, ou a liberação total, né, como está citada aqui. Considerado o período máximo de internação, a medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses, de acordo. Não tem prazo determinado, o prazo máximo é 3 anos e a cada 6 meses. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade, nós vimos isso. Cuidado, não é 18 anos, não são 18 anos, são 21 anos de idade. E letra E. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. Quem decide? O juiz. Vai ouvir quem? O Ministério Público. Perfeita. Outra questão. Questão de 2015. Conforme o ECA, quanto à medida socioeducativa de internação, assinale a alternativa correta. O gabarito é a letra D. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Vamos ver as incorretas. Letra A. Não será permitida a realização de atividades externas. Isso aqui é a exceção, não é a regra. O juiz vai determinar em contrário, mas a regra é que poderá. Letra B. Em nenhuma hipótese o prazo de internação excederá a 2 anos. Em nenhuma hipótese excederá a 3 anos e não a 2 anos. Letra C. A desinternação não necessita ser precedida de autorização judicial. Vimos que tem que ser, sim, ouvido do Ministério Público. E letra E. Atingido o limite de prazo de internação, o adolescente será colocado em liberdade total. Não é liberdade total. Para essa assertiva estar correta, era necessário trocar a palavra será
por poderá. Realmente ele pode ter a liberdade total, mas poderá ser semi-liberdade e poderá ser liberdade assistida. Esse será é uma determinação e torna a questão errada. Portanto, o correto letra D, a medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no prazo máximo a cada 6 meses. O parágrafo 2º aqui, ele diz que, mediante decisão fundamentada, toda decisão, se cair isso na prova, decisão fundamentada, marque sempre sim, se você estiver na dúvida, porque decisão de juiz, para liberar, para soltar, sempre tem que ter fundamentação, decisão fundamentada. O juiz não pode tirar debaixo do braço a decisão, tem que ter fundamento. Então, decisão fundamentada. Continuando, artigo 122. A medida de internação só pode ser aplicada quando? Então, nós vimos que é o princípio da excepcionalidade. Nós vimos esse princípio, vimos o princípio da observação da criança, do adolescente como pessoa em desenvolvimento e o princípio da brevidade. Então, excepcionalidade, brevidade e a criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento. Aqui, então, nós sabemos que é excepcional. Então, quando que será aplicada? Nessas 3 hipóteses aqui. Item 1. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Grave ameaça ou violência. A gente até já comentou esse artigo no vídeo anterior. Nós falamos, por exemplo, o roubo tem grave ameaça, tem violência. O furto não. 2. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Ele cometeu várias infrações graves, então pode ser internado. Item 3. Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Ele foi colocado em semi-liberdade ou liberdade assistida. Ele descumpriu as medidas, ou, por exemplo, de prestação de serviços à comunidade, descumpriu, poderá ser colocado em internação quando injustificadamente não cumpriu a medida anterior. Nessas 3 hipóteses. Questão de 2015. Entre as medidas socioeducativas dispostas no ECA, a internação só pode ser aplicada na hipótese de não haver outra medida adequada, devendo estar sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Neste contexto, a medida de internação só poderá ser aplicada quando se tratar de ato infracional. Qual a resposta? Muito fácil, o gabarito. Letra E. Cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Fácil, porque nós acabamos de ler aqui no artigo 122 quando pode ser aplicado a internação. Observe que caiu recentemente em prova, então pode cair novamente. Fique atento. Parágrafo 1º do artigo 122. O prazo de internação na hipótese do inciso 3 deste artigo não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Isso é muito lógico, pessoal. Quando a gente volta aqui no texto da lei, a gente observa que esse 3 ele é muito mais leve do que o inciso 1 e 2. Então, quando é descumprimento reiterado de medida, é injustificável, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anterior imposta. Ele não prestou o serviço que ele foi condenado pelo juiz ali. Então, não é uma medida tão grave como um roubo. Ele descumpriu, ele não cometeu outro crime, outro ato infracional. Então, nessa hipótese, não será superior a 3 meses. O prazo máximo será 3 meses de internação, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Deve haver o processo ali no juízo especializado, deve garantir o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação havendo outra medida adequada. Portanto, pessoal, internação, se houver outra medida adequada, não será aplicada a internação. Observe que esse texto não precisaria estar aqui. Por quê? Já está lá
previsto o princípio da excepcionalidade. Então, aqui nós temos a brevidade, aqui nós temos a excepcionalidade. Artigo 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Então, essas entidades que trabalham com internação de menor, nós sabemos que ela pode ser uma entidade, uma ONG, ela pode ser uma entidade governamental. Não importa a forma, não importa a natureza. O que importa é que ela tem que ser diferente, local distinto de abrigo. Nessas casas que acolhem menores. Aqui, casa que acolhe menor infrator não pode ser a mesma casa que acolhe menor desamparado. Repetindo em outras palavras, menor infrator não deve ficar junto do menor desamparado, o menor que está tendo uma medida protetiva de proteção. A internação, portanto, deve ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes. Não pode estar com adultos. Nós veremos a exceção ali, futuramente nós veremos a exceção, 5 dias que o menor pode ficar numa unidade prisional, desde que esteja em local separado, até ser conduzido para essa casa de internação. Então, mas o que nós temos que observar aqui? Olha, obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, é o primeiro item, a idade. Adolescente de 12 anos, ficar separado do adolescente de 17 anos. Com compleição física, aquele raquítico pequenininho, vai ficar longe, vai ficar separado daqueles bombados mais fortes. E gravidade da infração, na medida do possível, vai separar estes que cometeram furto daqueles que cometeram tráfico de drogas, cometeram latrocínio, cometeram homicídio. Então, isso aqui, pessoal, na prática, isso dificilmente acontece, porque não há local para separar todos. Então, mas a lei diz que deve estar separado. Então, guarde esses 3, porque pode vir a cair novamente em prova. Idade, compleição física e gravidade da infração. Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas, inclusive na internação provisória. O menor pode estar internado provisoriamente pelo período de até 45 dias para investigação, para que seja apurado a materialidade, seja comprovado ali que foi ele mesmo que cometeu aquele ato. Então, existe a internação provisória. Inclusive, durante esse período, deverá existir atividades pedagógicas, sala de aula, incentivo à leitura, entre outras. Questão. A medida socioeducativa de internação prevista no ECA não é aplicada ao adolescente autor de ato infracional. Certo ou errado? É lógico que está errada. Uma palavrinha aqui que está errada. Não. A medida socioeducativa é lógico que ela é aplicada ao adolescente autor de ato infracional. O que é ato infracional? Aquele ato que é equiparado a crime ou semelhante ao crime ou a contravenção penal. Crime ou contravenção. Portanto, esse ato equiparado será o indivíduo autor de ato infracional. E uma das medidas socioeducativas é a internação. Muito fácil. Outra questão de 2015. Sobre as normas previstas no ECA, é correta a afirmação. Por favor, pause o vídeo e responda. Gabarito. Letra D. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. Que princípio é esse? Esse princípio da excepcionalidade. Só quando não tiver outra medida adequada será aplicada a internação. E por que as outras estão incorretas? Letra A. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 90 dias, 45 dias. B. A obrigação de reparar o dano não é medida socioeducativa. É lógico que é quando estiver relacionada com crimes ao patrimônio, furto, roubo, entre outros. Letra C. Em nenhuma hipótese o prazo de internação excederá a 3 anos e não a 2 anos. O gabarito, letra D. Princípio da excepcionalidade. Artigo 124.
São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros os seguintes. Às vezes eu falo criança porque o tema é Estatuto da Criança e do Adolescente. A privação de liberdade é somente para o adolescente. Menor infrator aqui, essas medidas são para adolescentes, ok? São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros. Então, item 1. Inciso 1. Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público. São vários. Nós veremos aqui no artigo 24 que nós temos aqui 15, 16 itens. Nós vamos ler cada um deles e na hora que a gente for resolver as questões sobre esse assunto, a gente comenta mais aprofundadamente. Então, são direitos do adolescente privado da liberdade. Entrevista pessoal com o representante do Ministério Público. Entrevista pessoalmente com o promotor de justiça. Peticionar diretamente a qualquer autoridade. Direito de petição. Direito, ele está preso, ele tem direito de solicitar à Secretaria de Defesa Social melhora nas condições ali de habitação naquela entidade. Se for uma entidade do governo, ele pode peticionar ao Ministério Público ou ao juiz, seus direitos, entre outros. 3. Avistar-se reservadamente com seu defensor. Assim como o preso tem o direito de conversar individualmente sem ser escutado com seu defensor, ele também tem, o menor. 4. Ser informado de sua situação processual sempre que solicitada. Sempre que ele solicitar, que ele souber que tem novidade no seu processo, ele vai solicitar e aquela entidade vai fornecer para ele o seu processo. Olha, falta 10 dias para acabar sua pena ou sua medida socioeducativa. 5. Ser tratado com respeito e dignidade, se isso é necessário. Aos presos, quanto mais ao menor infrator. 6. Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável. Essa regra se aplica aos presos, muito mais ao menor, o mais próximo possível da localidade do seu domicílio e de seus pais ou responsável. É lógico que pais ou responsável se aplica somente ao menor e não ao adulto. Na localidade mais próxima do seu domicílio, ao domicílio de seus pais ou responsável. O adulto é do seu domicílio. 7. Receber visitas ao menos semanalmente. Então, aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, a visita, a lei traz que a entidade tem que prover pelo menos uma vez por semana. Pode ser mais de uma vez? Pode. Mas pelo menos uma vez por semana tem que ter visita. Ele tem direito à visita. 8. Corresponder-se com seus familiares e amigos. Correspondência por meio de cartas. Ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal. Papel higiênico, escova de dentes, sabonete, sabão para lavar suas roupas. Ele tem que ter acesso, tem que ter fornecido a eles. Habitar em alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. Tem que ter condições de habitabilidade. Tem que ser um local onde tenha água limpa, um local salubre, que tenha um banheiro separado do local onde ele dorme, do local onde ele se alimenta. Então tem que ser condições adequadas e salubres. 11. Receber escolarização e profissionalização. Isso aqui é um direito dele. Ele tem o direito de estudar e tem o direito de fazer um curso profissionalizante enquanto ele está internado. 12. Realizar atividades culturais, esportivas e lazer. Culturais, pode haver teatro, pode haver outras manifestações culturais ali dentro. Trabalho com os pedagogos, professores, vão trabalhar com isso. Esportivas, práticas de esportes, de acordo com a estrutura do local. E lazer, durante aquilo que nós conhecemos como banho de sol, ele vai sair daquele local e vai para o pátio e vai ter ali um lazer. Ter acesso aos meios de comunicação social. Ele vai ter acesso a televisão, rádio, jornal, revista. Não vai ter telefone, não vai ter o smartphone ali para ele ficar comunicando, não. Isso não. 14. Receber assistência religiosa segundo a sua crença, desde que assim o deseje. A assistência religiosa é facultativa. Ele tem o direito, não tem o dever. 15. Manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo o comprovante daqueles que, porventura, depositados em poder da entidade. Ele vai ter os seus objetos pessoais no local para ele guardar suas roupas, suas peças íntimas, entre outros. Agora, existem alguns
que não poderão entrar. Por exemplo, ele tem um canivete, ele chegou com um canivete, ou ele chegou com um aparelho de celular. Aquilo ali vai ser guardado, se for possível, se for objeto lícito, será devolvido quando ele for embora. Ele vai assinar um recibo dizendo que aquilo está guardado e ele vai receber quando ele sair em liberdade assistida, em semi-liberdade ou liberdade total. 16. Receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. Ele chegou ali, ele não tinha certidão, ele não tinha documentação nenhuma. Quando ele sair, ele vai ter que estar com os documentos pessoais em mãos. A assistente social que trabalha naquele local, naquela casa de internação, naquela casa de menor, ela vai providenciar, o assistente social vai providenciar para ele toda a documentação, identidade, certidão de nascimento, título de eleitor, se tiver idade, para que ele tenha uma vida em sociedade. Parágrafo 1º. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. O que não vai haver? Incomunicabilidade. De forma alguma, esse menor vai ficar incomunicável. Este menor não pode ser isolado. Ele tem que se comunicar com o mundo exterior, com seu advogado, com o familiar. Ele não pode ser isolado. Não existe solitária, nem para adulto existe mais, muito menos para o menor. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. A causa, por exemplo, do adolescente ser internado é uma revolta com o pai e com a mãe. O pai e a mãe cometeram uma violência contra o irmão e ele ficou revoltado e tentou matar os pais. Então, uma hipótese dessa, por exemplo, a autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita. Ou outra forma, aquele menor está planejando fuga. A inteligência daquele órgão ali, se for um órgão mais complexo, que possui um sistema de segurança maior, inteligência, ele percebeu, escutou que o menor está planejando uma fuga, inclusive com reféns e a própria família. Então ele poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade ao interesse do adolescente. Artigo 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo adotar as medidas adequadas à contenção e segurança. É dever do Estado. Então, olha aqui, pessoal. É menor, tranquilo, não tem problema. É menor, mas o Estado deve zelar pela integridade física e mental. Portanto, ele deve preparar profissionais capacitados. Integridade mental. Os profissionais, agentes socioeducativos, equiparados ali a agentes penitenciários, eles têm que fazer cursos profissionalizantes, cursos para estarem preparados para trabalhar com esse tipo de menor. Eu conheço agentes socioeducativos que trabalham com menor ou que trabalhavam com menor e não aguentaram a pressão, porque eles ficam limitados à lei. E muitos menores, eles provocam, eles são abusados mesmo. E esses agentes ficam amarrados à lei. Não pode haver, pelo menos na teoria, agressão física e nem mental. Portanto, muitas vezes há uma certa desordem nesses locais quando estes profissionais não estão preparados para trabalhar com esse tipo de presos, né, apreendidos, que são os menores. A parte final aqui é muito complicada na prática, cabendo adotar medidas adequadas de contenção e segurança. É complicado. O agente socioeducativo, na maioria dos estados, não podem usar nem sequer um cacetete, nada, somente com as mãos vazias. Em outros locais usam a si mesmo, mas deve ter contenção da segurança. Essa contenção é feita mais externamente do que internamente, porque é um público muito difícil, é um trabalho difícil, tem que ter muito preparo psicológico para trabalhar com esses menores. Eu, 7 anos e meio, trabalho com presos adultos, é mais fácil, é muito mais tranquilo, você tem mais condições de trabalhar. Agora, com menor, é complicado. 2010, questão. É direito do adolescente privado de liberdade o seguinte. Qual a resposta correta? O gabarito correspondesse com seus familiares e amigos. Ora,
Direito, estamos falando de direito. Por que as outras estão erradas? Entrevistar-se com representante do Ministério Público, sempre acompanhado de seus pais ou responsável. Não tem essa previsão na lei. A questão diz, a lei diz que o menor tem o direito de entrevistar-se reservadamente, pessoalmente, com o representante do Ministério Público. Não necessita ser acompanhado sempre dos pais ou responsáveis. Esse sempre aqui é que torna a questão errada. B. Peticionar a qualquer autoridade por meio de advogado ou defensor público. Quando a questão coloca por meio de advogado ou defensor público, você está limitando o direito de peticionar. Esse direito de peticionar, ele é absoluto, ele tem o direito de peticionar a qualquer autoridade, pessoalmente, ele mesmo vai fazer sua solicitação. Não necessita ser por advogado ou por defensor público. Letra D. Receber visitas, no máximo, mensalmente. No máximo não, pessoal. No mínimo uma vez por semana. No mínimo uma vez por semana ele tem o direito de receber visitas. Letra E. Permanecer internado na mesma localidade onde foi cometido o ato infracional. Observe que está falando aqui, olha, direito. O direito é esse, ele tem o direito de ficar na mesma localidade? E se aquela localidade não tiver casa de internação? Então está incompleta essa questão. É na mesma localidade ou na localidade mais próxima da família dos seus pais, dos seus familiares. É o inciso 6, permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável. A questão dizia que tem que ser permanecer internado na mesma localidade. Ela está incompleta. A correta é corresponder-se com seus familiares e amigos, por meio de carta ou outro meio equivalente. Outra questão, para promotor de justiça. Um adolescente que estiver privado de sua liberdade poderá. Qual a resposta? Gabarito. Letra A. Ficar incomunicável excepcionalmente se o interesse público o exigir. Lembra do exemplo que eu dei do menor infrator internado que estava planejando uma fuga com refém? Então, ele vai poder excepcionalmente ficar incomunicável. Agora, letra B. Peticionar diretamente perante qualquer autoridade. Desculpa, pessoal, eu vou anular essa questão. Está anulada, porque eu esqueci o tema dessa questão é assinale a alternativa incorreta. E na hora que eu fui editar o vídeo, eu esqueci de colocar aqui, assinale a alternativa incorreta. A incorreta é ficar incomunicável. Então eu confundi aqui porque eu não coloquei o enunciado correto. Então, desde já, marque a alternativa incorreta. A incorreta é ficar incomunicável. Em hipótese alguma, ele poderá ficar incomunicável. Isso está na lei. A gente viu aqui, olha, os itens, que em hipótese alguma, parágrafo 1º aqui, ó, em nenhum caso haverá incomunicabilidade. Então é isso que estava errado, ficar incomunicável. Todas as outras são corretas. Peticionar diretamente perante qualquer autoridade, receber visitas, a não ser que tenha sido suspensa pela autoridade, no interesse do adolescente, avistar-se reservadamente com seu defensor, entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público. Vou chamar a atenção para os recursos que tiveram nessa questão, pelo caso, na letra C. Essa parte final aqui, que tenha sido suspensa pela autoridade no interesse do adolescente. Dá-se a entender a questão que é o adolescente que decide. Não, no meu interesse eu não quero, eu quero. Não é bem assim. O parágrafo 2º diz o seguinte, olha. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive dos pais, quando houver o quê? Sérios e fundados de sua prejudicialidade, motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. A questão fala nos interesses do adolescente, no interesse do adolescente, mas a questão marcou correta, está correta. A totalmente incorreta é a letra A, ficar incomunicável excepcionalmente. Na hora que eu li aqui, eu pensei que era comunicável, mas é incomunicável. Então, como está correta, com esse texto aqui, o gabarito é a letra A. Eu peço desculpa por não ter colocado o enunciado corretamente.
Mais uma questão. Considerando os direitos do adolescente privado de liberdade, como estabelecidos no ECA, assinale a alternativa incorreta. Gabarito. Letra D. Acessar aos meios de comunicação, exceto nos casos de determinação de incomunicabilidade. Nós vimos, pessoal, que não existe a incomunicabilidade, por isso está incorreta. Vamos confirmar se as outras estão corretas. Ser informado de sua situação processual sempre que solicitada. A gente viu ali, andamento processual, é direito dele. B. Realizar atividades culturais, esportivas e lazer, pedagoga, esportivas de acordo com a estrutura do local e lazer, aquilo que é equiparado ao banho de sol. Letra C. Receber escolarização e profissionalização, escola, ensino fundamental e profissionalização, cursos profissionais. Letra E. Receber assistência religiosa segundo a sua crença, desde que o deseje. Perfeito, é facultativo, desde que ele deseje. Portanto, o que está errado, exceto nos casos de incomunicabilidade. Mas ele tem direito também a acessar os meios de comunicação. A primeira parte aqui está correta. Da internação, outra questão. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes. Por favor, leia as alternativas e marque a sua resposta. O gabarito. Letra A. Todas estão corretas. Então, entrevistar pessoalmente com o representante do Ministério Público, ele vai pessoalmente com o promotor. Item 2. Receber assistência religiosa segundo a sua crença, desde que assim o deseje. E 3. A suspensão temporária pela autoridade judiciária da visita, inclusive de pais do responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. Tranquilo? Todas estão corretas. Pessoal, o próximo assunto é remissão. Como é um assunto pequeno, nós vamos fazer hoje. Vamos terminar esse assunto de remissão hoje. Pessoal, o que é remissão? A remissão pode ser exclusão do processo, pode ser suspensão ou extinção do processo. Quem pode conceder a remissão? Nós vamos ver aqui que o Ministério Público, o representante do Ministério Público pode conceder a remissão e também a autoridade judiciária pode conceder a remissão. Mas quando? Agora nós vamos ler. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração do ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo. Opa! Então, pessoal, olha, houve um ato infracional. Antes de começar o processo, ou seja, o procedimento judicial, o início ali do processo, o procedimento judicial, antes de começar, o promotor de justiça pode chegar, este menor, ele é um menor, vem de uma família boa, tem estrutura familiar, não é reincidente, e ele teve uma coparticipação num furto, ele ficou do lado de fora só avistando se não chegava ninguém, mas ele não tem residência, ele estuda, então eu vou conceder o quê? Eu vou conceder a remissão como exclusão do processo, atendendo o quê? As circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como a personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Ele ficou de longe, só avistando, ele não quebrou nada, ele não invadiu a casa, ele não furtou, ele ficou de longe, ele estava acompanhando aqueles menores. Ele é amigo daqueles menores e estava acompanhando no dia do furto, mas não fez nada. Então eu vou conceder a exclusão antes do processo. Só que o Ministério Público, o promotor de justiça, que é representante do Ministério Público, ele só pode conceder a remissão antes de iniciado o procedimento. E depois alguém pode? Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária. Agora sim, deu início, o representante do Ministério Público não concede mais a remissão. Começou o procedimento judicial, somente o juiz poderá conceder a remissão. Como suspensão, a suspensão ela é condicional. Suspensão do processo ou extinção do processo. Ele pode dar uma suspensão, que é condicional, ou pode extinguir este processo dando a remissão. Então, a remissão aqui no ECA é diferente da remissão na Lei de Execução Penal.
Remissão na lei de execução penal é quando o preso trabalha, ele vai remir dias de pena. A remissão aqui é com 2 S, isso é diferente lá da lei de execução penal, que é com C cedilha. Remissão aqui é o que? É a exclusão do processo antes de iniciado o procedimento judicial ou a suspensão ou extinção pela autoridade judiciária, uma vez que tenha iniciado o procedimento judicial. Entendeu? Então nós vamos prosseguir. Daqui a pouco tem questões. Artigo 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade. Não quer dizer que você é culpado ou inocente. Não necessita, nem prevalece para efeito de antecedentes. O juiz está dando um perdão. É como se tivesse... Você não fez nada, eu vou quebrar seu galho, você vai ficar livre dessa, podendo incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer medidas previstas nessa lei. Então, não quer dizer que você é culpado nem inocente, mas o juiz, mesmo dando a remissão, pode conceder qualquer medida socioeducativa prevista nessa lei. Toda? Não, existem 2 exceções. Quais que não podem? Colocação em semi-liberdade e internação. Pode liberdade assistida? Pode. Então, o juiz deu remissão, não aplicou, não deu fim ao procedimento judicial, não prosseguiu no procedimento judicial. Ele deu ali a suspensão, ele deu ali a remissão como forma de suspensão do processo. Ele pode aplicar, por exemplo, prestação de serviço à comunidade. O menor não vai ser fichado, mas vai prestar serviços à comunidade como medida socioeducativa. Então guarde isso. A remissão não quer dizer, não implica necessariamente reconhecimento ou comprovação da responsabilidade. Nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente qualquer aplicação das medidas socioeducativas previstas nessa lei, exceto semi-liberdade e colocação em internação. Essas 2 aqui não podem ser aplicadas, uma vez que o juiz concedeu a remissão. Artigo 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo, a pedido do adolescente, a pedido expresso do adolescente, ele pediu para rever, ou de seu representante legal, pai, mãe, responsável, ou ainda do Ministério Público. Poderá ser revista quando? O que cai em prova? Poderá ser revista a qualquer tempo. A cada 6 meses? Após 1 ano? Não. A qualquer tempo poderá ser revista essa medida aplicada por força da remissão. Prestação de serviço ou outro. Isso pode ser revisto quando for aplicado por força da remissão. Então, vamos ver como isso cai em prova. Sobre, prova para juiz, hein? Sobre a remissão, é correto afirmar. Por favor, pause o vídeo, leia e responda. O gabarito. Letra C. A medida aplicada por força de remissão poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente, seu representante legal, ou do Ministério Público. Adolescente, representante legal ou Ministério Público. A qualquer tempo. Está correta. As outras estão erradas por quê? Iniciado o procedimento judicial para apuração do ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão? Não. Uma vez iniciado o procedimento judicial, somente o juiz pode conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo. Item B. A letra B. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer das medidas previstas na lei. Inclusive? Não é inclusive. Inclusive a colocação em semi-liberdade e internação, menos essas, exceto essas 2. E letra D. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, não é cabível a concessão de remissão? É sim. E quem concede? O representante do Ministério Público, promotor de justiça aí da sua comarca. Questão de 2015. Paulo, com 17 anos de idade, foi flagrado praticando ato infracional e o procedimento judicial de apuração foi iniciado. Considerando essa situação hipotética e o que dispõe o ECA, assinale a alternativa correta. O gabarito.
Letra D. A remissão pode incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer das medidas previstas na lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e internação. Beleza, está perfeita a questão. Agora vamos ver as outras porque estão erradas. A concessão da remissão pelo Ministério Público importará a interrupção no processo já iniciado? Não pode ter iniciado o processo. A remissão implica de reconhecimento da responsabilidade, não implica conhecimento da responsabilidade. Letra C. A remissão prevalece para efeito de antecedentes, não prevalece para efeito de antecedentes. E letra E. A remissão poderá ser revista judicialmente, de ofício ou no prazo de 5 dias. Não tem isso. Veja o que fala sobre a revisão da remissão. Essa revisão pode acontecer a qualquer tempo. A medida aplicada por força de remissão pode ser revista a qualquer tempo. Por isso, a questão, esse item está errada, o gabarito é a letra D. Na próxima aula, a gente vai falar das medidas pertinentes aos pais ou responsável. Nós vimos que o menor, ele sofre medidas de segurança. Os pais vão receber algumas medidas também aplicáveis a eles. Nós vamos ver no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.